Hoje nós vamos falar de licenciamento via web. Tá? Primeiro eu vou dar uma pequena explanação de licenciamentos em geral dos produtos, o modo de execução do software, os tipos de licença e de proteção. Depois, as ativações de licenças. O que temos de diferente no Windows Soft e a ativação web. Tá? Depois eu vou demonstrar rapidamente o funcionamento dessa ativação web e vou abrir o espaço para perguntas e respostas. Na ocasião de perguntas e respostas, é só solicitar uma pergunta, podem fazendo durante todo o período, eu vou respondê-la no final do Webex, tá ok? Bem, primeiro quais são os produtos, tá? Basicamente, o Windows Soft tem 3 produtos, que é o Windows Soft Web Studio, que tem modos de engenharia runtime, é a plataforma tradicional, Windows XP 2008, Windows Server, tá? E ele tem engenharia runtime. Tá? Note que é o único que tem engenharia, ou seja, nessa plataforma desenvolveremos para todas as outras plataformas, tá? Esse é o Windows Soft que você instala por padrão no DVD no seu notebook. Depois temos o Embedded View, que tem apenas runtime, e só roda em sistemas embedded, como o Microsoft Embedded Standard, que é o nome novo que eles dão para o XP Embedded e o Windows 7 Embedded. E por último temos o Windows Soft CE View, que também é apenas runtime, tá? Que ele roda para o Windows Embedded Compact, que é o nome novo para o Windows CE 5.0 em diante, tá? E o Windows Mobile 6.5. Aqui a gente só falou das estações de execução de engenharia ou de runtime. Por quê? Todos os clientes não possuem licença no local. Eles vão buscar autorização de funcionamento nas estações servidores. Ou seja, ele vai buscar nos runtimes a sua autorização de funcionamento. Ok? Bem, e dentro desses modos de execução, o que nós temos? Quando você instala o Windows Soft pela primeira vez na máquina, ele vai permitir um funcionamento ininterrupto de 40 horas. Ou seja, você abre o software, começa a usar, começa a debitar horas dessas 40 horas, você para o software, ele vai parar de contar essas horas. Esse é o modo que você pode fazer qualquer coisa nele. Ele permite engenharia e runtime. É o modo que nós chamamos de evaluation. Passadas essas 40 horas, mesmo você reinstalando o Windows Soft, tá? Ele vai para o modo demo. Nesse modo demo, funciona-se o runtime de 2 em 2 horas. Ele vai funcionar por 2 horas, você pode partir de novo. Tá? Como o CE View, Embedded View, não tem engenharia, eles não têm modo evaluation. Eles já entram direto no modo demo. Esses 2 modos, evaluation e demo, são modos não licenciados de funcionamento do software. Tá? Modos licenciados entram agora. Então, seríamos o runtime apenas, que funciona em todas as plataformas. Tá? Ele desabilita ferramentas de engenharia, você vai poder executar por tempo indeterminado o seu software, parar, executar de novo, trocar de projeto e executar, porém, apenas o runtime, apenas o modo de operação. Depois nós temos o modo de engenharia apenas, tá? Que só tem para o Windows Soft Web Studio. De novo, Embedded View e CE View devem ser feitos no Windows Soft Web Studio e depois enviados para esses runtimes. Tá? E ele só tem engenharia. Porém, nós temos por tempo determinado essa engenharia, com todas as opções, dentro do tamanho da licença que você possui. Porque aqui, tanto no runtime quanto na engenharia, ele vai respeitar o número máximo de tags que você comprou. Tá ok? Porém, ele tem esse engenharia apenas, ele possui um runtime para você fazer testes, que ele vai rodar 72 horas direto. Ou seja, se parte ele roda 3 dias, ele vai parar o runtime. Você pode partir novamente para mais 3 dias. Tudo isso para você poder testar, verificar se está gerando relatórios no turno da noite, etc. E por último, temos o modo engenharia mais runtime, tá? Que tem todas as funcionalidades por tempo indeterminado. Apenas no Windows Soft Web Studio tem esse modo, né?
o CView e o Embedded View, você deve comprar o runtime para essas plataformas e engenharia com o Software Web Studio. E ele vai também respeitar o número de tags que você comprou. Ok? Então, vamos lá só do apanhado em geral do que nós temos de licenças. Tá? De versões em geral, todos os softwares, no Software Web Studio, Embedded View, CView, além do número de tags, eles também dizem o número de versão que você vai rodar. Ok? Depois, o nível de licença, ele vai falar quantos tags você possui. O CView e o Embedded View vão de 150 a 4.000 tags. O Windows Software Web Studio de 150 a 10 milhões de tags. E tem aí uma gama maior. Tá? E por que o Embedded View tem essa limitação de número de tags, o CView tem essa limitação de número de tags? O Embedded View e CView é projetado para rodar em máquinas com sistema embarcado. Usualmente, essas máquinas têm um hardware com menor poder de processamento. Então, para evitar depreciação do seu projeto, a gente limita o número de tags. Tá? Estão surgindo máquinas mais poderosas com sistemas embarcados? Sim, só que o seu próprio sistema já tem algumas limitações. Então, por enquanto, vamos estar locados até 4.000 tags, tá ok? Que atende boa parte dos projetos. Tá? Em que diz respeito aos clients também, o Embedded View e o CView também só suportam até 8 clientes de cada, enquanto o Windows Software Web Studio até 128 clientes de cada. Tá? O Embedded View, como eu disse, tem algumas limitações. Entre elas, ele não suporta OPCs. Então, ele não vai ter o OPC XML/IDA, porque no caso do Windows CE, não é possível rodar OPC porque não tem no Windows tecnologia necessária para rodar o OPC. No Embedded View, o OPC vai rodar, mas nós não vamos estar disponibilizando o OPC XML/IDA nele. Tá, ok? E a grande diferença desse OPC XML/IDA é a opção de você ter multithreading, melhor ajustes e melhores configurações de comunicação do que em relação ao OPC tradicional que já vem embutido no Windows Software. As ferramentas de colaboração, tá, e de suporte e gerenciamento do ciclo de vida do projeto também só vão funcionar no Windows Software Web Studio. Importadores de projetos de Panel Builder e Panel Mate da Eaton, que importam esses softwares e trazem para o Windows Software, para você poder rodar em seu IHM ou no seu computador, também funcionam nas licenças do Windows Software Web Studio. O único add-on que vai funcionar nos dois sistemas são os drivers para a área elétrica, ou seja, o ESP32 e o DNP3. Ok? Bem, depois a gente vai falar sobre os tipos de proteção. Basicamente, no Brasil, a gente vai estar falando de hard key, que é esse dispositivo que parece um pendrive, mas não é um pendrive. Tá? Ele pode ser paralelo ou USB, onde a licença vai estar instalada dentro dele. Existe também a possibilidade de soft key, tá? Que ele vai ter um identificador único, eu já vou mostrar, falar dele para vocês. Porém, o soft key aqui no Brasil ele está restrito a sistemas embarcados, ou seja, o CView e Embedded View, além de casos especiais como máquinas virtualizadas. Em todos os outros casos, ou usaremos o hard key ou usaremos o license server. Eu tive aqui o aviso de que alguém não está escutando. Todos os outros estão escutando? Todos os outros estão escutando? André, eu acho que o problema está só contigo.
Vou verificar aí se você fez a conexão de áudio do Webex, tá? Esse webinar está sendo gravado e depois a gente vai pôr na web também, caso você queira ver mais adiante e não consiga colocar aí o seu áudio, ok? Bem, vamos continuar. E por último nós temos a licença do License Server. O License Server, ele tem um único hard key que pode servir a todas as estações da sua planta via rede. Tá? Você coloca ali quantas estações você vai ter. Tá ok? Opa, eu dei um pulo aqui sem criar mais, então vamos voltar aqui. Então, nesse License Server, nós escolhemos um tipo de funcionamento da configuração do licenciador do Windows, tá? Onde você pode escolher o módulo local. O que é o módulo local? Ele vai ler aqui sempre a hard key no seu computador. Se eu não encontrar a hard key no meu computador, ele não vai funcionar. Depois, eu tenho o módulo Network, que eu nunca vou buscar local, só vou buscar na rede. Ele vai buscar na rede essa licença e, se encontrar, ele vai funcionar. Caso contrário, ele não funciona. Depois eu tenho o módulo local / network, ou seja, primeiro eu vou buscar hard key nas minhas portas USB ou paralelas. Depois eu vou buscar essa hard key na rede, caso não encontre local. E por último tem o módulo network / local, ou seja, primeiro eu busco na rede, se não encontrar na rede, aí sim eu busco nas minhas portas locais. Ok? Eu posso ter quantas licenças forem necessárias dentro desse hard key e para quantas máquinas forem necessárias. Tá? Assim eu evito de ter aí cada máquina com seu hard key e evitar o tal comum, o pessoal achar que isso é um pendrive e levar embora, mas é a sua licença, você pode deixar isso trancado dentro do CPD, buscando através de rede. Ah, mas e se cai a conexão de rede enquanto eu estou buscando essa licença? Bem, se perde-se a conexão ou não deixa de achar essa licença no servidor, ele vai entrar no modo de 72 horas, aliás, desculpe, é de 24 horas, que é um modo que ele vai te avisar e dizer, ó, estou sem a licença, preciso que seja reestabelecida a minha conexão de rede, ou que se plugue ela no servidor. E você vai ter essa situação por 24 horas. Se em 24 horas não foi estabelecido isso, essa reconexão, o software vai começar a rodar em modo demo, ou seja, ele vai parar, você vai poder rodar por mais 2 horas, ele vai parar por mais 2 horas, ele vai parar. Ele vai te avisar que ele perdeu a conexão com o servidor e vai te dar 24 horas para estabelecer essa conexão. Ok? Bem, e como que é o novo License Activation, que é o que a gente vai estar falando aqui? Bem, primeiro eu tive algumas mudanças na Soft Key. Antes, na Soft Key, eu só tinha o Site Code e o Site Key. Agora, a partir do Service Pack 3, Pack 3 do Soft, eu posso selecionar a placa de rede a qual a minha licença vai estar vinculada. Porque antes eu verificava o computador, qualquer mudança parava de funcionar. Por exemplo, eu entrei uma rede VPN, mudei as configurações de rede, porque a rede VPN instala um hardware, entre aspas, né, porque é um hardware virtual, na minha máquina. O Windows Soft verificava a mudança de hardware, não funcionava mais a licença nessa máquina. Eu saía da VPN, onde o Windows tirava esse hardware virtual, voltava a funcionar. Para evitar esse tipo de transtorno, agora você escolhe um adaptador de rede, obviamente você vai escolher aquele que vai estar sempre ativado, por exemplo, uma placa de rede Ethernet, e vamos gerar a licença em cima do MAC address desse dispositivo agora. Você não vai poder mais mudar o MAC address desse dispositivo, porque caso você mude, a licença para de funcionar e volta apenas a funcionar quando ele voltar ao número original. E depois temos o código que deve ser enviado. Usem sempre esse botão de copiar aqui ao lado direito, tá? Onde a gente envia o site aqui, vocês podem autorizar para funcionamento. Tá? Qual é a diferença
do modo antigo para o modo novo, pelo Web Activation. No Web Activation, você vai receber um e-mail, tá? Assim que você for licenciar, você vai receber esse e-mail aqui, onde ele vai ter o seu pedido, seu número de série, tá? Não vem nada em site code, não vem nada em site key, vem apenas aqui um link com Activation Key, tá? Quando você clica nesse Activation Key, você vai para o nosso website. E ele está lá, esse Activation Key. Agora você precisa ir no seu register do Indusoft, pegar o seu site code, tá? Você não precisa mais mandar isso para a Indusoft, esperar a Indusoft responder e te enviar o site key. Você mesmo pega o seu site code, escolhe aqui a sua placa, tá? No meu caso eu vou pegar minha placa de rede, vou copiar usando o botão aqui, o meu site code, e vou colar no nosso website esse Activation, tá? Eu já estava logado no site. Se vocês verificarem ali no alto, eu estou logado como Francisco Calmon. Vocês vão precisar logar antes de entrar nessa tela. Vocês vão ter que fazer um usuário e senha. Caso não tenham, ou entrar com seu usuário e senha no nosso site. O credenciamento é gratuito, tá? E aí eu vou dar esse Get Site Key. Agora enviei para o servidor vai processar, verificar que eu tenho uma licença pendente e vai me devolver. Mas no exemplo, por um acaso, uma infeliz coincidência, eu pedi para gerar um tipo de licença diferente do que eu tenho aqui. Ok? Mas você vai pegar aqui o seu site key, vai voltar, preencher o site key aqui dentro e mandar executar. Ok? E clicar em autorizar. O procedimento vai ser semelhante ao anterior, porém sem o passo de você depender de alguém da Indusoft. A gente já vai te licenciar previamente essa sua máquina quando você comprar uma licença com soft key apenas, tá? Hard key você vai receber a hard key normalmente, não mudou nada, mas a questão das soft keys você vai receber já esse Activation Code previamente. Tá ok? Esse é o e-mail que você vai recebendo. Eu já fiz o live demo aí com vocês. Eu vou abrir um espaço aqui para responder as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta aí no momento. Tem uma pergunta aqui: se eu perder essa máquina, como é que eu faço para relicenciar? Bem, quando a gente gera esse Activation Code, você vai poder usar esse Activation Code uma quantidade de vezes pré-estabelecida. Tá? Você perdeu a máquina, aconteceu alguma coisa, você pode gerar novamente. Caso você estoure esse número pré-estabelecido de vezes que você pode gerar aí essa licença, aí você vai ter que fazer no método tradicional, ligar para a Indusoft, solicitar uma nova licença e a gente vai estar gerando um novo Activation Code para vocês. Tá ok? César, você pode digitar ali no chat, por favor, a sua pergunta? Caso tenha uma pergunta, eu estou vendo aqui que você levantou a solicitação. Bem, não temos mais perguntas. Pessoal, esse vídeo vai ficar gravado no nosso website, vai estar disponível em breve. Tá? Aí vocês irem lá nas seções vídeos, webinários, e vocês vão poder encontrar esse vídeo lá. Tá? Eu espero que todos tenham entendido o funcionamento do nosso Web License. É algo muito tranquilo de se fazer. E desejo boa tarde a todos. Até mais.